Na pacata aldeia de um tempo distante, onde as horas pareciam flutuar sob a suave luz do sol da primavera, a forja do ferreiro se erguia como um testemunho do ofício antigo e respeitado. O dia estava morno e ensolarado, e a luz dourada filtrava-se através das janelas de madeira, onde as tábuas, um tanto desgastadas pelo tempo, emolduravam o interior com um calor confortável. Cada raio de sol que entrava parecia dançar sobre as superfícies metálicas, criando um brilho suave que iluminava os cantos da forja, onde sombras brincavam em um jogo delicado e elegante. O som do campo preenchia o ar, um suave coro que ecoava na alma. Pássaros com suas plumagens vibrantes, azuis, amarelos e vermelhos, voavam em círculos acima da aldeia, emitindo seus cantos melódicos que se entrelaçavam harmoniosamente com o calor da forja. Opiques e trinos harmoniosos promoviam uma sensação de alegria, enquanto os pássaros pareciam celebrar a vida ali. Cada nota que se elevava ao céu contribuía para um cenário sereno, repleto de paz e tranquilidade. Além dos cantos, o suave farfalhar das folhas das árvores, acariciadas pela brisa fresca e suave, criava uma sinfonia natural que envolvia todos os que estavam nas proximidades. Dentro da forja, o calor emanava do fogo bruxuleante que ardia no centro do espaço, projetando uma luz laranja suave nas paredes, que pareciam quase vibrar em resposta ao calor. As marcas da história podiam ser vistas nas superfícies rústicas. Cada fenda e cada arranhão contavam um pouco sobre os sucessivos trabalhos realizados ali. O lugar exalava um aroma profundo, a mistura do cheiro do metal aquecido, como se carregasse as memórias do tempo, e do pinho queimado, que ecoava a vida da floresta ao redor. Era um aroma que falava ao coração, lembrando o ciclo antigo e ritualístico do fogo e da transformação. Ali, um jovem aprendiz de ferreiro movia-se com destreza e atenção. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, dançavam entre as ferramentas que estavam organizadas com precisão sobre a bancada. O martelo de ferro, com sua superfície gasta e mágica, via-se resplandecer com o contato da luz, enquanto o garoto o empunhava com uma firmeza tranquila, quase reverente. Ele levantou o martelo no ar e, com um movimento ponderado, deixou que ele descesse sobre a bigorna com um som ressonante, um clangor que cortava a suavidade da atmosfera. O golpe firme do metal contra metal produzia um eco que reverberava nas paredes da forja, misturando-se ao canto distante dos pássaros. Cada movimento do aprendiz era um poema que se desenrolava lentamente. Ele inclinava-se sobre a bigorna, a luz refletindo-se em seu rosto, que estava sereno e concentrado. O calor da fornalha subia como uma onda calma, envolvendo-o em um abraço caloroso, enquanto os vapores do metal aquecido subiam delicadamente, formando pequenas espirais que se dissipavam no ar, como pequenas dançarinas a flutuar. Era um trabalho de transformação, onde o metal frio começava a singela jornada de se tornar uma peça moldada sob a habilidade e dedicação de um jovem que buscava seu lugar no mundo. O aprendiz pausou por um breve instante, permitindo-se escutar a melodia ao seu redor. O ritmo do seu martelar se tornava parte da sinfonia natural que preenchia o espaço ao redor. Entre os ecos do clangor do metal e o suave sussurro da brisa, ele conseguia ouvir o riso de crianças brincando nas proximidades,
bem como o distante som de animais pastando nos campos floridos, o tilintar de sino à distância que marcava a passagem do tempo. Essas notas traziam uma sensação de pertencimento profundo, como se o trabalho artesanal estivesse em harmonia com a vida pulsante da aldeia. Com um leve sorriso, ele olhou pela janela da forja. As flores do campo, em toda a sua glória, dançavam em pequenos grupos sob a brisa gentil, misturando tons de amarelo, roxo e azul que pareciam conversar entre si sob o céu azul limpo. O sol, em seu zênite, banhava tudo com uma luminosidade cálida, como se o próprio céu abençoasse a beleza da estação e a vida que pulsava em cada canto daquela aldeia encantadora. Esse ambiente vibrante, longe de ser meramente um pano de fundo, era uma parte integral daquela experiência de aprendizado que compunha o cotidiano do ferreiro. Assim a tarde avançava serenamente, e o jovem aprendiz concentrava-se no trabalho à sua frente. O calor da forja, os sons da natureza e a tranquilidade do campo se entrelaçavam, criando um espaço de pureza e calma. Ali, nesse sagrado refúgio de metal e fogo, o jovem não apenas moldava o ferro. Ele moldava também seus próprios sonhos, embrenhando-se ainda mais na tradição e na beleza de seu ofício. E enquanto a luz do dia ia avançando, cada batida do martelo parecia ser uma batida de seu próprio coração, pulsando suavemente em sincronia com a serenidade daquele cenário encantador. Com a luz do dia envolvendo a aldeia em uma aura acolhedora, o jovem aprendiz voltou sua atenção para suas ferramentas de trabalho, cada uma delas uma extensão de suas mãos. A bancada, cuidadosamente arrumada, era o local onde o aprendizado se desenvolvia em cada dia de esforço e dedicação. Muitos dos instrumentos, suas superfícies desgastadas e arranhadas, carregavam a história de anos de usos significativos. O martelo robusto, que ele muitas vezes empunhava com tanto orgulho, exibia marcas de impacto, quase como uma obra de arte em si, uma parte do coração da forja que pulsava sob a rotina da vida cotidiana. Ele escolheu o martelo com uma firmeza tranquila, passando os dedos sobre o cabo de madeira polida, o toque suave que indicava o cuidado do ferreiro. Era um martelo que conhecia bem. Cada entalhe e desgaste contava a história de sua própria jornada, e ele sabia como cada golpe poderia moldar e transformar o metal que se encontrava à sua frente. A bigorna, sólida e confiável, estava disposta com dignidade no centro da forja, parecendo sempre esperar ansiosamente pelo calor do metal e o impacto do martelo. O jovem observava a bigorna, sua superfície brilhante e polida refletindo a luz da fornalha. Somente ali, sob o toque firme e decidido do aprendiz, o ferreiro estava prestes a transformar a matéria bruta em algo útil e belo. Enquanto se preparava para trabalhar, o jovem ferreiro olhou para o pedaço de metal frio que esperava seu toque. Era uma barra de ferro rígida e fria, ainda presa à sua forma original, como um adormecido que estava prestes a acordar para a vida. Ele se concentrou na ordem do processo, lembrando-se das instruções dadas por seu mentor, que sempre dizia que cada passo era vital para alcançar a peça desejada. O aquecimento do metal, seguido da moldagem, e a necessidade de observar cuidadosamente a cor do ferro enquanto ele se transformava de um tom escuro para um vermelho intenso, eram partes essenciais de sua educação. Para ele, o aprendizado não era apenas físico, mas uma dança delicada entre a ciência e a arte,
uma sinfonia de elementos. Assim que se dirigiu para a fornalha, o calor intenso fez o ambiente vibrar, envolvendo o jovem em uma nuvem de calor quase palpável. Ele ficou em pé com a respiração tranquila, observando os primeiros sinais de mudança na barra de metal. Gradualmente, conforme o ferro se aquecia, ele começava a mostrar tons brilhantes sob a calorosa influência da chama. O âmbar e o cobre refugiam com a luz, e a visão dessa transformação era quase mágica. A maneira como o metal mudava de estado fascinava o aprendiz, e ele podia sentir a expectativa crescendo dentro de si, uma mistura de calma e excitação, enquanto os primeiros sinais de luz apareciam na superfície do metal. Com paciência e precisão, o jovem ferreiro retirou a barra aquecida da fornalha usando pinças de ferro, o metal reluzindo à medida que estava à beira da metamorfose. O calor emanava em ondas, e ele se preparou para aplicar seu martelo sobre a superfície fervente do metal maleável. O clangor do impacto ressoou pela forja, e o metal respondeu ao seu toque com uma suavidade que parecia quase viva. Cada golpe não era apenas um movimento esforçado, mas uma conversa silenciosa entre o ferreiro e o metal, um diálogo que reverberava no ar quente como um ritual sagrado. Os sons se misturavam suavemente ao canto distante dos pássaros, criando uma sinfonia que preenchia cada canto da forja. A repetição dos golpes produzia um ritmo hipnótico, criando uma música própria ali dentro, onde cada batida de martelo ecoava como um poderoso mantra. Essa canção de trabalho calava qualquer distração exterior e trazia ao aprendiz um profundo prazer em mãos. Ele permitiu-se perder-se nesse movimento constante, respirando fundo, absorvendo o ar úmido e quente que envolvia o espaço. O odor característico do metal em transformação, combinado com o leve e adocicado cheiro da madeira da forja que ardia, evocava sensações de segurança e aconchego. Era como se tudo ali estivesse em perfeita harmonia, cada aroma, cada som e cada sopro de vento contribuindo para a sua jornada de aprendizado. Naquele momento, o estudante não apenas moldava o ferro, mas também internalizava uma sabedoria ancestral que havia sido passada através das gerações. O ferreiro não era apenas um trabalhador de metal. Ele se via como um guardião de tradições, um artista perpetuando um ofício que conectava as pessoas e suas histórias. Ele sabia que, a cada peça que criava, sua formação não era apenas individual, mas também parte do que a forja significava para a aldeia, um lugar de criação e renovação. Enquanto continuava a trabalhar, sua mente vagava suavemente, refletindo sobre a vida ao redor da forja. Em meio aos sons suaves da natureza, ele podia ouvir o canto dos pássaros na árvore próxima e as crianças divertindo-se com risadas felizes, correndo pelos campos floridos que cercavam a forja. O tilintar de um sino em alguma casa distante soava de maneira melódica e ritmada, como um metrônomo da vida que marcava a passagem do tempo com suavidade. E o murmúrio da brisa, cortando pelo ar fresco da primavera, parecia trazer consigo a vida da aldeia, um fluxo contínuo e vital. Chegava a hora de moldar a peça que teria seu propósito no mundo. O estudante se concentrou e, com um último movimento de convenção, observou a peça de metal sob sua forma esperada, um brilho suculento e leveza refletindo sua dedicação e empenho. Ele deixava ali sua marca, um símbolo de seu esforço que também guardava os sonhos que alimentava em seu coração. Em cada martelada, sentia-se mais conectado à essência da aldeia,
onde sua vida e trabalho se entrelaçavam de maneira harmoniosa. Ao levantar a peça recém-moldada e observá-la sob a luz que entrava pela janela, ele percebeu não apenas a forma física, mas a beleza da criação fluindo de suas mãos. O brilho do metal parecia capturar não só a luz, mas também a essência do tempo que havia investido naquele trabalho com amor e trejeito. Com uma sensação de plenitude, ele queria que o produto final não fosse apenas útil, mas também um testemunho da história que estava criando, um legado que se ligava à sua própria jornada e ao lugar que sempre chamou de lar. Sentia firmeza de propósito, sabendo que ali, sob as bênçãos do sol e do calor do fogo, ele se tornava mais do que um aprendiz. Ele era parte do contínuo fluxo da vida daquela aldeia, um ferreiro que, assim como as flores que dançavam do lado de fora, floresceria com cada dia que passasse. Essa conexão, aquela dança serena entre suas ações e o mundo ao seu redor, criava um espaço de paz e satisfação. Quando finalmente olhou mais uma vez pela janela, o jovem ferreiro viu que, assim como sua peça estava sendo moldada, ele também estava se formando sob o sol radiante e as bênçãos do lugar que chamava de lar, pronto para desenvolver novas habilidades que o ajudariam na sua busca por excelência no ofício. Com a luz suave da tarde filtrando-se pela janela da forja, o jovem aprendiz trouxe seu foco de volta para a peça de metal que havia acabado de moldar. O calor da fornalha ainda emanava, criando um microclima aconchegante. Ele contemplou a peça, um ganchinho simples, mas que simbolizava potencialidades imensas. Em sua mente, via não apenas sua utilidade, mas as histórias que ele contaria ao lado de quem o utilizasse, desde um camponês que penduraria um peitoral de ervas, até um aventureiro que, com seu ganchinho, levantaria um peso significativo. Todo o processo de criação o fascinava, e sentia a conexão com seus predecessores que já haviam usado ferramentas semelhantes para moldar a cultura da aldeia. Lembrou-se das conversas em torno da grande mesa de madeira na taverna, onde os aldeões compartilhavam histórias e risadas sobre ferreiros que deixaram um legado que se perpetuava com ele. A aprovação do ganchinho despertou em seu coração os ensinamentos do mestre ferreiro, que costumava enfatizar a importância de cada criação. Um ferreiro não apenas molda metal, ele molda o destino, e ao refletir sobre essas palavras, sentia-se parte de um destino coletivo, onde cada peça tinha um papel importante na história das vidas em sua aldeia. Preparando-se para o próximo projeto, uma lâmina, ele contextualizava o que estava criando. Não apenas um objeto cortante, mas uma extensão das mãos de quem a utilizaria. A lâmina poderia proporcionar segurança em um campo ou facilitar tarefas diárias, e seu valor ia além do funcional. Ele observava a superfície do metal enquanto o calor penetrava, as cores mudando gradualmente, do cinza ao vermelho intenso. Ao pressionar o metal com um martelo, pequenas faíscas dançavam, como estrelas se desprendendo de um céu noturno. O toque do martelo despertava nele uma conexão profunda com os ferreiros que o precederam, todos sentindo esse mesmo rito em forjas semelhantes. Cada impacto do martelo revelava partes de sua identidade, como se os sons da batida e o calor do fogo transformassem a forja em um espaço onde momentos comuns se tornavam extraordinários. Refletindo sobre sua relação com a natureza, pensou que o que criava também era um cultivo, assim como plantas que crescem no solo.
A aldeia era o campo, e cada peça moldada retinha a vida das pessoas que dependiam dele. Suas criações eram frutos do seu esforço, e ele sentia que, assim como árvores nascidas da terra, também crescia e se fortalecia a cada dia. Quando a lâmina começou a ganhar forma, os pensamentos do aprendiz se divertiram com a ideia do ferreiro, que não apenas produzia objetos, mas moldava a alma do local. Furando a lâmina, ele contribuía para a cultura da aldeia, refletindo o modo de vida da comunidade. O tempo parecia desacelerar à sua volta, permitindo que mergulhasse em um estado quase meditativo. Moldando a lâmina com paixão, ele sentia o fluxo do calor sob suas mãos. A luta dos elementos se tornava visível, como se a própria natureza estivesse colaborando em sua tarefa. Ao olhar a lâmina pronta, percebeu não apenas a forma física, mas a transformação interna que ocorria em si mesmo. O trabalho no metal era uma forma de autoexploração e crescimento. Ao sair brevemente da forja, para sentir a luz solar, uma sensação de alívio o envolveu. O cheiro fresco do ar se misturou ao aroma do metal aquecido, refletindo que cada elemento da natureza tinha seu lugar em sua criação. Era um ciclo interminável de vida, onde cada dia, na forja, era uma nova oportunidade de moldar não só o metal, mas a si mesmo. Sob o vasto céu azul, sentiu a vida vibrante da aldeia se entrelaçar com sua existência. Um lembrete de que, assim como as flores que desabrochavam ao longo do caminho, ele também fazia parte daquele desfile magnífico chamado vida, onde seu ofício perpetuaria beleza e utilidade por muitos anos. Quando o jovem aprendiz retornou à forja, o ambiente estava imbuído com uma serenidade quase palpável. O calor do fogo formava um manto acolhedor, e o crepitar da lenha nas chamas preenchia o ar com um som relaxante, semelhante ao murmúrio suave de um riacho tranquilamente correndo entre as pedras. Ao entrar, foi recebido pelo aroma rico do metal aquecido, misturado ao leve toque terroso da fumaça que escapava pela chaminé, como se as partículas em ebulição dançassem alegremente em busca da liberdade no vasto céu azul. Ele se concentrou na tarefa que ainda estava à sua frente. O calor emanava do forno, tornando o ambiente vibrante em harmonia com o ritmo do seu trabalho. Era um mundo onde cada respiração o conectava mais e mais à essência do que significava ser um ferreiro. Ele pegou a lâmina que havia moldado anteriormente, observando as delicadas marcas que agora se entrelaçavam com a luz, refletindo nas superfícies polidas as nuances de cor criadas pela fusão do metal e do fogo. Era como se a lâmina em suas mãos fosse uma extensão de sua própria identidade, e toda vez que a luz a tocava, vibrava com uma vida própria. Com suavidade, ele aqueceu mais uma barra de ferro no fogo bruxuleante. O pedaço de metal começava a mudar de tom, passando do cinza frio ao vermelho vibrante, como se despertasse de um longo sono. Essa transformação ressoou dentro dele, refletindo a natureza cíclica deste universo em que vivia. O metal não se tornava apenas aquecido, estava vivo e pulsante, tal como o próprio aprendiz. O calor emanava não apenas do forno, mas de seu próprio desejo de criar e fazer parte desse ciclo vital. As chamas dançavam em uma coreografia própria. Seu brilho iluminava a forja e projetava sombras que viajavam pelas paredes de pedra. O jovem podia ver faíscas se desprendendo,
flutuando pelo ar como estrelas, se submetendo ao destino cósmico. Cada faísca era um momento, um fragmento de emoção e paixão que deixava a forja e se perdia no infinito. Ele sorriu ao pensar que, assim como as faíscas subiam dos fogos ardentes, suas esperanças e sonhos também trilhavam um caminho para o céu, flutuando livremente até que encontrassem sua morada. Enquanto a barra de metal atingia a temperatura perfeita, ele a retirou da fornalha com o auxílio das pinças, observando o calor que emanava dela, desenhando um vapor suave que serpenteava pelo ar como uma névoa etérea. A superfície quente do metal pulsava com cores que variavam do vermelho ao laranja, parecendo vibrar em um ritmo próprio. O som da bigorna aguardava, acariciando seus ouvidos como uma melodia que o ajudava a se concentrar. Ele levantou o martelo, seus dedos firmes e confiantes, e começou o trabalho. O primeiro golpe ressoou pela forja, ecoando entre as paredes como uma promessa de transformação. O martelo, ao impactar o metal, produzia uma sinfonia de sons que se misturavam ao crepitar da fornalha, uma harmonia de trabalho que preenchia o espaço como uma música ancestral. Cada vez que o martelo encontrava a superfície do metal, parecia que ele estava esculpindo não só o ferro, mas também memórias e aspirações. As batidas se tornaram como um batimento cardíaco unificado, com a natureza ao seu redor. O calor se amplificava, em uma corrente orgânica de calor e energia que preenchia a atmosfera, tornando-a quase elétrica. Conforme o metal se moldava sob suas mãos, o jovem aprendiz sentiu a força das tradições ancestrais permeando seu ser. Cada golpe era um lembrete da importância da história e da continuidade desse ofício, quase como se ele pudesse ouvir os ecos dos antigos ferreiros, suas vozes sussurrando sabedoria ao vento, guiando-o em sua jornada. Neste momento, o tempo parecia suspenso. Passado e presente se entrelaçavam em um baile delicado, enquanto o mundo exterior se dissipava em um manto de tranquilidade. As sensações ao seu redor eram intensas e vívidas. O calor da fornalha estava presente em seu rosto, um calor que parecia abraçá-lo e encorajá-lo a continuar. A brisa suave que entrava pela janela equilibrava essa sensação, oferecendo refresco entre os momentos de calor intenso. Ele pegou uma toalha limpa, delicadamente arrumada ao lado, e enxugou o suor que escorria pela testa, sentindo a textura suave do tecido contrastar com o calor que o envolvia. Ele continuou a moldar a lâmina, seu coração batendo em sintonia com cada movimento. O aroma do metal aquecido e a fumaça da madeira da fornalha se misturavam à frescura dos campos floridos além da janela, onde o perfume das flores silvestres penetrava, embalando a pureza da terra e da natureza. Isso tudo parecia conspirar para trazer à vida cada peça que criava. Moldar o metal era uma dança, uma expressão íntima de sua essência, um balé entre o calor do fogo e a firmeza do aço. O jovem ferreiro estava ciente também dos sons externos que se entrelaçavam com o ambiente da forja, o canto dos pássaros que dançavam por entre as árvores, o barulho distante de crianças brincando e rindo sob a luz do sol radiante. Era uma melodia tranquilizadora, repleta de risadas e sussurros, que se misturavam perfeitamente ao trabalho que realizava. Ele sorria, imaginando como as criações da forja tocariam as vidas daquelas crianças e se tornariam parte de suas aventuras lúdicas. À medida que o metal se moldava sob suas mãos, ele queria muito mais do que apenas produzir uma ferramenta. Queria criar algo
que teria seu propósito em um mundo maior. Ele pensava em como os objetos moldados na forja poderiam impactar a vida dos aldeões. Os utensílios que ele faria poderiam facilitar as tarefas cotidianas, enquanto armas bem elaboradas poderiam garantir a segurança dos que partiam para jornadas arriscadas. Enquanto esculpia a lâmina, os pensamentos se enredavam em relatos de heroísmo e cotidiano, de ferreiros que, através de seus ofícios, ajudaram vilarejos a florescer e prosperar. O jovem se viu parte dessa correnteza histórica. Não era apenas um aprendiz, mas um continuador do que foi iniciado por mãos muito antes daquelas. A lâmina começou a tomar forma, e ele começou a visualizar os possíveis destinos dela. Um agricultor poderia usá-la para cultivar suas plantações. Um artista a usaria para esculpir sua visão, ou até mesmo um viajante a escolheria para sua grande aventura. Cada criação nascia com energia própria, um testemunho do que representava. Assim, quando finalmente ergueu a lâmina finalizada à luz, viu que não era apenas um pedaço de metal, mas um futuro repleto de promessas e potenciais. Conforme o calor da fornalha diminuía e a luz da tarde se tornava mais suave, um leve silêncio invadiu a forja momentaneamente. Ele estava prestes a terminar o trabalho quando decidiu dar uma curta pausa. Olhando pela janela, observou o cenário exterior. As flores do campo balançavam suavemente ao sabor da brisa primaveril. Era um espetáculo de cores brilhantes, um carnaval de vida que refletia o ciclo natural no qual estava inserido. Ele percebeu que, assim como as flores que dançavam ao vento, suas criações também tinham seu lugar em um ciclo eterno de nascimento e renovação. A sensação de satisfação o invadiu novamente, enquanto compreendia que sua jornada, assim como as flutuações da natureza ao redor, era um processo contínuo. Aquela conexão entre seu trabalho e o ciclo da vida o envolvia em um manto de realização, e a certeza de que seu ofício perpetuaria beleza e utilidade por muitos anos enchia sua alma de esperança e alegria. Sentindo-se energizado, ele apreciou o reflexo da lâmina em suas mãos, que parecia capturar não apenas a luz, mas também a essência do tempo e da tradição que moldavam suas criações. Simultaneamente, sabia que o que havia feito não se resumia apenas à forma do metal, mas abrangia as memórias, os sonhos e as aspirações de todos que viriam a usá-la. Um testemunho do esforço e da habilidade que não apenas moldavam objetos, mas também uniam comunidades, fortalecendo laços e narrativas. E assim, sob o vasto céu azul e a luz radiante do sol, ele se preparou para continuar sua jornada como aprendiz, pronto a explorar as possibilidades infinitas que o aguardavam, tanto na forja quanto no mundo além da aldeia, onde a vida, em toda a sua plenitude, continuava a florescer. Enquanto o sol se acomodava lentamente no horizonte, tingindo o céu com suaves tons de laranja e rosa, o jovem aprendiz começou a refletir sobre o tempo e o espaço que habitava. A forja não era apenas um local de trabalho, era um santuário onde as antigas tradições se entrelaçavam com as inovações do presente. Espirais de fumaça subiam do fogo, dançando no ar quente e criando um espetáculo visual que ele não se cansava de observar. Sentindo o calor do forno às suas costas e o cheiro dos metais aquecidos envolvendo-o como um manto, ele se sentou brevemente em um banco rústico que ocupava um canto da forja, contemplando o mundo ao seu redor, onde cada elemento contava uma parte da história da aldeia
e do ofício de ferreiro. As paredes grossas de pedra da forja, gastas e marcadas pelo tempo, eram testemunhas silenciosas de gerações de criadores. A cada batida de martelo e cada sopro de vento que entrava, havia um eco de vozes passadas que deixaram sua marca. Ele recordou as lendas que ouvira da boca dos mais velhos, histórias que falavam de ferreiros que moldaram não apenas metais, mas também o próprio destino da aldeia. A forja, antiga e resplandecente, era um local onde os sonhos eram moldados em ferro e onde as histórias se aglomeravam e ganhavam forma. Nesse instante de introspecção, ele desejava que, um dia, suas criações também se tornassem parte dessas narrativas memoráveis, legados que viveriam além de sua própria existência. Uma lenda popular na aldeia falava de um ferreiro que há muito havia criado uma espada mágica capaz de proteger quem a empunhasse. Diziam que a espada havia sido forjada utilizando o metal mais puro, aquecido com a chama do amor e da determinação do ferreiro, um encanto que a tornara invencível em batalha. As pessoas falavam que sua lâmina reluzia sob a luz do sol como se pequenas estrelas a compusessem. O jovem aprendiz, enquanto criava suas lâminas, desejava que, um dia, também pudesse criar uma obra que fosse lembrada nas histórias das gerações futuras, uma criação que refletisse toda a beleza e a magia do seu ofício. Ele se lembrava da importância simbólica do ferreiro em sua cultura. A figura do ferreiro na Idade Média era fundamental, não apenas como um manipulador do metal, mas também como um agente de criação e transformação. O ferreiro era um prestador de serviços essencial, fabricando ferramentas de trabalho para camponeses e artesãos, mas também criando utensílios de uso diário e armas que garantiam a proteção e a ordem na aldeia. Cada espada, cada enxada, cada cadeado ou ancinho tinha um significado maior, representando a intersecção entre o esforço humano e as forças da natureza. A mente do jovem estava rápida, recordando as técnicas de forjamento que se passavam de geração a geração. Na Idade Média, o ferreiro empregava métodos como o forjamento a frio e a quente. O primeiro exigia que o metal fosse moldado em temperaturas mais amenas, onde sutil força e precisão eram necessárias. O segundo, onde o calor tornava o metal maleável, abrangia um trabalho de intenso impacto criativo. O aprendizado dessas habilidades não era apenas físico, mas uma conexão íntima com a tradição, uma ligação espiritual com aqueles que vieram antes dele. Ele também pensou nos detalhes associados ao ofício, as gravuras que muitos ferreiros incorporavam nas lâminas, a arte de esculpir padrões com significado. Mentes criativas podiam se expressar através de suas obras, e seria seu sonho, um dia, criar algo que nutrisse uma história singular, um objeto que capturasse a imaginação de quem o visse. O jovem se comprometia a colocar essa ideia em prática, buscando sempre aperfeiçoar seu domínio e criar uma assinatura que fosse só sua. Levantando-se e voltando para o trabalho, o jovem Anselmo decidiu que sua próxima criação refletiria, não apenas sua habilidade, mas também uma conexão mais ampla com as tradições da aldeia. Ele observou o canto da forja, onde mantinha suas ferramentas, cada uma organizada com carinho. O ferreiro experimentava a arte de lidar com o metal em um espaço que, às vezes, se sentia sagrado, uma extensão do próprio ser. Arremessando pedaços de metal e ferramentas, arriscava sua habilidade em um novo projeto. Ele era uma sinfonia de trinação,
energia e inspiração buscando criar. Enquanto esquentava uma nova barra de ferro, os sons da fornalha lentamente se transformavam em pura música. O estalido da madeira queimando oferecia um ritmo apoiador, e o calor que emanava causava um gentil formigamento em sua pele. O jovem orelhou os olhos, sentindo a expectativa aumentar enquanto o metal passava por sua transformação. Ele observava a barra de ferro adquirindo tonalidades de laranja e vermelho sob a luz do fogo. As chamas dançavam, e o jovem, tomado pelo fervor do início de um novo trabalho, erguia a barra com as pinças e sentia a energia vibrando nos seus dedos. O calor emanava do metal como se a própria vida estivesse pulsando, e a pressão leve que ele aplicava transmitia ao ferro não apenas forma, mas também uma parte de sua própria alma. Cada golpe de martelo que descia sobre a bigorna se misturava ao canto do mundo ali fora. Os pássaros em sua sinfonia, o farfalhar das folhas dançando ao sabor da brisa e até a risada distante de crianças em seus jogos. Com cada batida do martelo, o aprendiz refletia sobre a história que suas criações contavam. Ele sabia que cada objeto gerado naquele espaço carregava consigo não apenas a forma física, mas também as aspirações, os desejos e as memórias da comunidade que o cercava. Em cada golpe havia mágica e tradição. Os ecos de ferreiros passados pareciam rir com ele, como se estivessem ao seu lado, oferecendo apoio enquanto ele se aventurava em novas alturas. Ao se concentrar na lâmina que estava moldando, percebeu que não se tratava apenas de um pedaço de ferro. Era algo que transcendia a si mesmo, um símbolo da luta e da perseverança, um testemunho da força que os aldeões precisavam para enfrentar as adversidades do dia a dia. Ele fechou os olhos por um momento e imaginou os rostos de todos aqueles que viriam a usar suas criações, sorrisos de gratidão e respeito que ecoavam por gerações. Na sua mente, ele revisitou histórias de outros ferreiros, antigos já distante, que testemunharam guerras e paixões, que moldaram espadas usadas para proteger e selar alianças, que criaram ferramentas que alavancaram a prosperidade da aldeia. Ele sabia que a sua importância na história não estava apenas na força do ferro, mas na capacidade do ofício de unir as pessoas, de transformar o cotidiano em uma rica tapeçaria de experiências compartilhadas. O claro barulho do martelo ressoava pela forja, cobrindo qualquer distração exterior e trazendo um estado quase meditativo, onde o jovem ferreiro se via não apenas como criador, mas como um contador de histórias. O labor de suas mãos, erguer e moldar o metal, devolvia à aldeia a força que ele mesmo extraía do lugar onde cresceu. Aquele ritmo, a forja se tornava um canto de celebração, onde cada monumento de ferro e metal se transformava lentamente em uma conexão íntima com a terra e suas raízes. Enquanto continuava a esculpir cuidadosamente a lâmina, seu coração pulsava forte com a determinação de um jovem que desejava se tornar um mestre. Abarcando a riqueza de cada momento, ele era finalmente capaz de compreender o verdadeiro valor de suas criações. Elas não eram apenas armas ou ferramentas, eram instrumentos de uma jornada em que ele poderia dar vida a histórias e tradições, enquanto deixava sua própria marca no mundo, uma assinatura em cada batida do martelo. Assim, envolto na centelha das chamas da fornalha e no suave sussurro da natureza ao seu redor, o jovem mesclava-se a este reino de transformação. Progresso e tradição eram suas guias,
e ele estava determinado a moldar não apenas o metal, mas também o próprio futuro da aldeia. Dentre as cheirosas flores, o canto dos pássaros e a pulsação do fogo, uma ideia firmou-se em sua mente. Ele desejava que suas criações não fossem meros objetos, mas também portadoras do carinho e da esperança que todo ferreiro colocava em seu trabalho. Um dia, ele sonhava. Suas lâminas estariam em casas e bosques, fazendo parte de festivas celebrações, e as pessoas olhariam para elas não somente como ferramentas, mas como eternas companheiras de suas vidas. Quando finalmente ergueu a lâmina para conferir seu progresso e admirar seu reflexo sob a luz quente, ele sentiu a energia da criação vibrando profundamente em seu ser. E, enquanto começava a dar forma à ponta da lâmina, ele percebeu que não estava apenas esculpindo um pedaço de metal, estava moldando suas próprias visões, suas esperanças e o legado de todos aqueles que, de alguma forma, tiveram alguma conexão com o calor da forja e com a magia do ferreiro. Por fim, e já quase cansado após horas de trabalho, ele decidiu fazer uma pausa. Sentou-se no chão da forja, permitindo-se um momento de reflexão. A luz do dia ainda entrava pelas janelas, e ele fechou os olhos, sentindo seu corpo envolvido pelo aroma do metal quente misturado ao cheiro da terra. A energia da criação penetrava em sua alma. Era um ciclo interminável de vida. Ali, sob o teto da forja, cercado pelos sons familiares e pelos aromas revigorantes da criação, ele começou a sonhar. O som do martelo continuava ecoando em seus ouvidos, e com isso vieram visões de um futuro de aventuras, esplendor e harmonia. Ele não se via apenas como um aprendiz. Sentia-se parte de algo muito maior, algo que, assim como a forja, era moldado pelo fogo e pela passagem do tempo, sempre em movimento, sempre em transformação. Em seu coração, sabia que cada dia na forja o aproximava de seu destino, onde um ferreiro poderia não apenas deixar sua marca, mas também reacender a essência de um legado que se estendia por gerações, perpassando o tempo e o espaço com a beleza eterna do trabalho manual. Com a mente repleta de reflexões e a alma vibrando com a energia da criação, o jovem aprendiz finalmente se levantou do chão da forja. O dia começava a dar lugar à suave penumbra do entardecer, e a luz dourada da tarde se transformava em um tom mais suave e acolhedor. As sombras na forja se alongavam, contornando as estruturas de pedra e as ferramentas, enquanto a brisa fresca de primavera soprava suavemente através da janela aberta, trazendo consigo o perfume dos campos floridos e um toque de umidade da terra que começava a resfriar com a chegada da noite. Ele olhou para a lâmina que estava prestes a finalizar, a obra-prima que traria consigo não apenas sua prática e habilidade, mas também suas esperanças e sonhos entrelaçados em suas linhas. Com cuidado ele a avaliou, notando cada ondulação, cada página de cor que se formara sob a luz suave. Era como se a lâmina em suas mãos fosse uma extensão de sua própria identidade, refletindo não apenas sua habilidade, mas também a história que carregava consigo. A forma elegante da lâmina balançava suavemente sob a luz. Ele podia quase ouvir o chamado do futuro emanando dela, uma promessa de aventuras e utilidades. Sentindo a satisfação do trabalho realizado, ele decidiu que era hora de apagar as chamas da fornalha. Com um movimento delicado e reverente, aproximou-se do fogo que pulsava como algo sagrado.
Ele contemplou aquelas chamas por um momento, sentindo a conexão profunda com o calor e a luz que proporcionavam vida, tanto aos metais quanto à própria forja. O fogo não era apenas uma fonte de calor, mas um símbolo de transformação e coragem. Com a boca seca pelo esforço, ele murmurou uma oração silenciosa de gratidão enquanto atirava pequenas brasas acompanhadas de um sopro suave, olhando-as se dissiparem em fuligem. Usando a pá de metal, gentilmente, ele revistou as brasas. As chamas rubras vibravam sob a brisa noturna, como se tivessem vontade própria e se vissem presas entre a resistência e a liberdade do momento. O fogo gradualmente se aquietou, e uma escuridão suave envolveu o ambiente como um aconchego sereno. As últimas redemoinhos de fumaça se dispersaram no ar fresco, e em poucos momentos, a forja, antes repleta de vida e som, tornou-se calma e imóvel. Uma catedral tranquila, onde o trabalho havia sido sacrificado ao altar da criação. O jovem, agora envolto na penumbra acolhedora, dirigiu-se a uma pequena mesa que ocupava um canto da forja. Ela estava coberta com uma camada fina de poeira, mas a beleza antiga do móvel ainda brilhava sob a luz morna. Sobre ela estava um livro de registros que seu mestre costumava usar para documentar as criações ao longo dos anos. Com um gesto reverente, ele o abriu, revelando as páginas amarelecidas pelo tempo, onde cada anotação detalhava o nascimento de um novo instrumento, desde espadas extraordinárias até ferramentas que facilitavam o cotidiano dos aldeões. Com cada virada de página, o jovem sentia as histórias passadas tomando forma em sua mente. Eram marcos de realizações dignas de celebração, e cada uma estava ligada à vida e à história da aldeia. Inspirado por esses relatos, o jovem decidiu registrar sua própria criação naquele diário, um gesto simples, mas cheio de significado. Pegou a pena de metal e começou a escrever, descrevendo a lâmina que acabara de moldar. Ele narrava cada detalhe, o processo de forjamento, as formas que foram moldadas sob suas mãos e a essência que desejara capturar. Registrou não apenas o que fizera, mas o que sentia em cada batida do martelo, em cada curva que sua lâmina tomara. O calor do fogo que ainda ardia em sua pele parecia traduzir-se nas palavras que fluíam, refletindo um pedaço de sua própria jornada. Enquanto escrevia, sentia que a caneta era mais do que uma simples ferramenta, era uma extensão do seu ser, como se estivesse esculpindo não só com o metal, mas com a palavra também. Ele estava criando uma outra dimensão de suas experiências, uma dimensão em que suas criações não viveriam apenas na realidade física, mas também em largas narrativas, compostas por cada aldeão e seu legado. A sensação de imortalidade que vinha da escrita o confortava em um mundo que parecia tão efêmero. Com seu registro concluído, o jovem fechou o livro com um leve suspiro, preenchido de gratidão. Naquele diário, não havia apenas a reflexão de seu trabalho, mas também o laço que o unia à aldeia, à terra e ao ciclo da vida. Ele sabia que, naquele espaço sagrado, deixaria uma marca de cada experiência vivida e cada peça criada. O diário não era apenas uma coleção de criações, era um testemunho de quanto o trabalho manual e a arte do ferreiro eram fundamentais para a alma da aldeia. Do lado de fora da forja, o céu começava a se transformar em um manto estrelado.
onde as primeiras estrelas começavam a brilhar com um brilho suave. A paisagem familiar adquiria um novo aspecto, agora envolta em um silêncio tranquilo, quebrado apenas pelo som distante dos grilos cantando, criando uma sinfonia noturna que abraçava a serenidade do momento. O jovem, quando fechou a porta da forja, sentiu o frescor da noite envolver seu corpo, revigorando cada célula enquanto ele se dirigia para fora. Ele caminhou lentamente pelos campos, apreciando cada passo que dava sobre o solo fresco e úmido. As flores silvestres, que antes pareciam apenas um emaranhado de cores vibrantes, agora dançavam delicadamente sob o sopro da brisa noturna, como se estivessem lhe dando boas-vindas. O aroma doce das flores misturava-se com o cheiro da terra úmida, criando um perfume que era a essência da vida. Essa sinfonia de cheiros e sons trazia uma sensação de plenitude, algo que o envolvia enquanto caminhava, quase como se a própria natureza estivesse celebrando sua jornada e testemunhando suas conquistas. Ao perceber as folhas sob seus pés, o jovem ficou em sintonia com cada textura, cada suspiro do ambiente ao seu redor. A sensação era quase mágica. Em cada passo adiante, ele sentia a ligação mais forte com suas raízes, uma ligação que o prendia à terra e suas tradições. Lembrou-se dos rostos de seus amigos e familiares, de todas as histórias contadas ao redor da fogueira nas noites claras e das ritmadas canções que pareciam unificar a comunidade. Cada gargalhada e cada suspiro compartilhado construíam o tecido da aldeia, fortalecendo as memórias de quem eram e de onde vieram. Finalmente ele parou em um pequeno morro que dava vista à aldeia. Do alto podia ver o movimento das casas iluminadas, as chamas dançando nas lareiras e as sombras das pessoas se movendo, preenchendo a atmosfera com calor e felicidade. Como o jovem observava a cena à sua frente, sentiu uma onda de gratidão subir em seu coração, por sua aldeia, por sua comunidade e pela tarefa que se tornara tão intrinsecamente parte de quem ele era. Era a conclusão de um dia, mas também o prenúncio de um novo amanhecer, de novos desafios a serem enfrentados na forja. Ele sabia que, embora terminasse o dia ali, sua missão ainda estava apenas começando. O poder do metal seria para sempre uma parte de si, e suas criações continuariam a falar por si mesmas nos dias e anos vindouros. Com a mente absorta em reflexões e o corpo revitalizado pela fresca brisa noturna, o jovem sorriu contemplativamente. Finalmente, ao olhar para o céu agora ainda mais estrelado, seu coração se encheu de coragem. Ele sabia que a essência das tradições, a força de suas raízes, estava imbuída em sua jornada como aprendiz. Uma herança que superava o tempo, fazendo do jovem ferreiro um elo vivo entre o passado e o futuro. Se arriscando a traçar seu próprio caminho, imaginou a folha com as gravuras florais que passariam, em tempos futuros, a contar a história de suas criações. Repleto de determinação, ele se preparou para dar mais um passo em sua jornada. Não era só um metal que ele estava moldando, mas o futuro, e na forja, ele viu as possibilidades infinitas se abrindo à sua frente. Com o calor do fogo vibrando, acompanhando a força de seu coração, ele sabia que continuaria a esculpir a beleza e a magia com seus próprios métodos, criando novos caminhos onde a alma de um ferreiro continuaria a existir. À medida que a luz do dia se despedia, mergulhando na escuridão serena da noite, o jovem aprendiz se levantou do chão da forja, sentindo a terra sob seus pés como
um alicerce sólido que o conectava a uma tradição que se estendia por gerações. A atmosfera ao redor dele estava impregnada com o aroma do metal aquecido, misturado à fumaça leve que escapava da chaminé, criando uma mistura que parecia embriagar os sentidos e trazer à tona uma sensação de tranquilidade e pertencimento. Ele respirou fundo, absorvendo a essência do trabalho e as promessas do que estava por vir. Quando olhou para fora, o céu estava se adornando com um manto de estrelas, cada uma reluzindo como um pequeno farol no vasto oceano celeste. A aldeia, que um dia parecia tão distante de seus sonhos, agora se desenrolava diante dele como um quadro pintado por mãos divinas, e as casas de madeira, construídas com cuidado e atenção, pareciam estar exalando um calor de aconchego sob a luz suave da lua que começava a surgir. Pequenas chamas dançavam nas chaminés, lançando sombras que pareciam contar histórias próprias nas paredes ásperas e sólidas das estruturas. Em meio a esse panorama vibrante, ele se permitiu um momento de contemplação. Lembrou-se de quão longe havia chegado, de seus primeiros dias na forja, quando o metal parecia um material estranho em suas mãos, e o martelo, um peso desconhecido. Ele havia se tornado parte de um legado, e naquele momento sentiu a responsabilidade e o orgulho de ser um ferreiro. Ao se perder em suas memórias, uma onda de gratidão subiu em seu peito, preenchendo-o com uma profunda alegria, desfrutando da paz que o cercava e do doce perfume das flores que dançavam ao sabor da brisa. Ele também ponderou sobre as histórias que circularam em sua aldeia. As tradições eram como raízes que se entrelaçavam sob a superfície, ligando todos eles a uma identidade comum. Os ferreiros mais velhos, com suas habilidades adquiridas ao longo de anos e a sabedoria que compartilhavam, eram verdadeiros guardiães desse conhecimento, e ele via agora sua tarefa como uma missão sagrada: preservar e expandir esse legado. Ao se dirigir de volta à forja, uma decisão firme brotava em seu espírito. Ele se propôs a honrar as tradições enquanto buscava novos caminhos, misturando a criatividade com a herança cultural. Ele afastou alguns cabelos que insistiam em lhe cobrir os olhos e começou a preparar-se para a próxima fase de seu trabalho. A forja ainda pulsava com o eco das criações anteriores, sua alma vibrando nas paredes de pedra. Ele acendeu novamente o fogo, permitindo que as chamas se reerguessem como estrelas renascidas, e observava o brilho dançante que iluminava o espaço, refletindo nas ferramentas dispostas ao seu redor. O calor envolveu o ambiente como um abraço acolhedor, e ele sentiu a energia pulsar em seu interior, aquecendo seu coração e guiando suas mãos. Era hora de dar vida a uma nova criação, uma tarefa que despertava tanto excitação quanto serenidade. Enquanto o metal começava a aquecer novamente, o jovem se deixou levar pelas lembranças das lições aprendidas. Como cada pedaço de ferro que se misturava ao fogo, suas próprias experiências e emoções também passavam por um processo de transformação. O calor da fornalha e o som do martelo, moldando o metal ao longo do dia, não eram apenas um cenário de trabalho, mas um testemunho diário de sua evolução. O que antes era apenas uma peça de metal agora carregava esperanças, sonhos e histórias que se entrelaçavam com o próprio coração da aldeia. Os sons tranquilizadores da forja misturavam-se à sinfonia da natureza do lado de fora.
o canto dos pássaros que começavam a se aconchegar em seus ninhos, o farfalhar leve das folhas ao vento e o distante murmúrio do riacho que corria nas proximidades criavam uma calma profunda. Era uma melodia perfeita que parecia permitir que ele se conectasse ainda mais à sua essência e à sua tarefa. A cada golpe de martelo, ele transformava o metal, assim como sua jornada o transformara ao longo do caminho. Ao iniciar a moldagem de uma nova barra de ferro, ele sentiu o calor vibrante emanando dela. Observou a luz mudando à medida que trabalhava, com o metal se tornando mais maleável sob seu toque. A cada batida, o jovem iniciava uma conversa silenciosa com o material devido à intimidade que o trabalho propiciava. Ele lembrava de histórias de outros ferreiros, aqueles que aplicaram força e arte a cada desafio, e buscava inspiração nas palavras de seu mentor, que frequentemente o lembrava de que era fundamental criar não apenas uma ferramenta, mas um objeto que tivesse um propósito. Com cada impacto do martelo na bigorna, os sons ecoavam pela forja como uma canção antiga, liberando memórias e mistérios que sempre foram parte do ofício. O toque delicado e firme de suas mãos começava a moldar não apenas o metal, mas também seu futuro. Visualizando um dia onde ele se tornaria um mestre ferreiro, um guia para outro aprendiz, ele se perdia mais uma vez na magia do processo. Com os olhos fixos na barra se transformando, ele começou a imaginar a nova peça. Uma lâmina que não apenas cortasse, mas também contasse uma história. Ela deveria capturar a essência da beleza da aldeia que o cercava. Assim ele começou a esculpir não apenas formas, mas também emoções, entrelaçando um design inspirado nas flores que cresciam ao redor da forja, cada pétala se desfazendo em novas direções, ecoando a liberdade e a esperança que permeavam seu coração. Ele desejava que cada lâmina não fosse apenas uma ferramenta, mas uma extensão da vida, uma promessa para aqueles que a utilizariam. A atmosfera se tornava elétrica à medida que o metal começava a ganhar forma sob seu toque. O canto da natureza e o suave sussurro do vento lá fora faziam parte do ensemble, enquanto sua mente se concentrava no coreto de todos os elementos juntos. Nas brigas e desafios que sempre surgiam em qualquer jornada, ele sabia que, assim como uma flor precisa de chuva para florescer, ele também precisava se nutrir da experiência e do conhecimento acumulado. À medida que a lâmina continuava a ganhar forma, seu espírito se elevava. Ele se permitiu sonhar sobre o futuro, pensar naquelas ferramentas que um dia estariam nas mãos de viajantes, sustentando pequenos agricultores e materializando os sonhos de crianças que esperavam pelas aventuras que a vida lhes proporcionaria. Era a essência do ferreiro, e uma parte dele desejava que sua arte não fosse vista apenas como objetos, que fosse reconhecida como uma continuidade, um ardor da vida além da metáfora do metal. Por fim, depois de várias horas dedicadas à criação da lâmina, o jovem tratou de conferir sua obra com um olhar avaliativo, observando a forma que tomara e o reflexo da luz específica que ainda se situava sob o tinido da fornalha. Sentiu uma onda de satisfação o inundar, ao perceber que o metal não era apenas uma lâmina, mas um repositório de suas esperanças, que compartilhava uma parte de sua própria história e de sua jornada com o mundo. Enquanto ele respirava fundo, absorvendo a grandeza desse momento, viu-se novamente transportado
para os dias em que assistia seu mestre trabalhar ao seu lado. As lições de paciência e prática eram lições profundas que ele agora vivia com cada movimento. O jovem sorriu, reconhecendo que todo novo dia traria novos desafios, uma nova oportunidade de transformar, de continuar a operar essa dança mágica entre homem e metal. Com isso, a música dos grilos tocava ao fundo, e as flores silvestres dançavam sob a suave brisa da noite. Ele sentiu seu coração vibrar com um calor genuíno. Em meio ao fogo da forja e sob o esplendor do céu estrelado, o jovem aprendiz teve a certeza de que cada batida do martelo, cada movimento de suas mãos ali, estavam moldando uma liga não apenas de metal, mas de sonhos e esperanças que ecoariam nas mentes e corações de quem usasse suas criações. Pulando de alegria, ele começou a planejar mais criações. A ideia de novos projetos que levariam seu ofício e sua arte a novas alturas germinava em sua alma. Sabia que cada dia na forja traria avanços, mas também desafios, e que todos eles eram partes essenciais do ciclo de crescimento e aprendizado. E como a lua iluminava o céu, mostrando-lhe o caminho a seguir, ele se sentiu preparado para enfrentar tudo o que o aguardava. E assim, sob a luz da lua e envolto pela calma da noite, o jovem aprendiz, com o calor do fogo acolhedor em seu coração, deu o próximo passo em sua jornada. Ele agora não era apenas um ferreiro, estava bem a caminho de se tornar um guardião das tradições que o precediam e de todas as histórias que aguardavam para ser ouvidas. Aureolado pelo amor e pela força de sua comunidade, ele era e sempre seria uma parte incomensurável do contínuo ciclo da vida.